Primeiro livro de Samuel, capítulo 19, versículos 19 a 24. Aliás, vamos ler a partir do versículo 18. Assim Davi fugiu e escapou e veio a Samuel a Ramá e lhe contou tudo quanto Saul lhe fizera. E se retiraram ele e Samuel e ficaram na casa dos profetas. Foi dito a Saul: eis que Davi está na casa dos profetas em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazerem Davi, os quais viram um grupo de profetas profetizando onde estava Samuel, que lhes presidia. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. Avisado disto, Saul enviou outros mensageiros, e também estes profetizaram. Então enviou Saul ainda uns terceiros, os quais também profetizaram. Então foi também ele mesmo a Ramá, e chegando ao poço grande que estava em seco, perguntou: onde estão Samuel e Davi? E responderam-lhe: eis que estão na casa dos profetas em Ramá. Então foi para a casa dos profetas em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, que caminhando profetizava até chegar à casa dos profetas em Ramá. Também ele despiu a sua túnica e profetizou diante de Samuel, e sem ela esteve deitado em terra todo aquele dia e toda aquela noite, pelo que se diz: está também Saul entre os profetas? Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Te louvamos, Senhor, porque neste momento a tua igreja se reúne, ó Pai, para juntos aqui nós aprendermos sobre ti e sobre este ponto tão essencial na vida do povo de Deus. Pedimos, ó Deus, que fales ao nosso coração, prepara-nos, ó Deus, dá a mim também entendimento, dá a mim também, Senhor, condições para trazer a tua palavra neste momento. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, irmãos. Eu, irmãos, virei fã de novela. Não as da Globo. Mas nós estamos assistindo, já começamos a assistir desde Gênesis, não é? E agora nós estamos assistindo Reis, na Record. E eu e a Ivanilde, a gente fica lá assistindo e olhando na Bíblia, ver a conformidade de tudo aquilo. Algumas coisas eles enfeitam, né, para tornar a novela mais atraente. Mas a gente se emociona com a história de Reis. Agora vai começar a terminar Saul e vai começar a história de Davi. E hoje eu estava pensando sobre esses dois reis. Hoje não, a semana inteira, né? Para preparar o sermão da noite. E eu li esse texto de 1 Samuel. E eu resolvi, então, aqui trazer para os irmãos, como tema para hoje, lições que podemos aprender com Saul e Davi. Quais seriam as lições que nós poderíamos tirar desses dois homens que foram escolhidos, né, por Deus? A história de Saul
nos dá exemplos muito marcantes. A Bíblia diz lá em 1 Samuel, capítulo 9, versículo 2, que ele era um jovem muito belo e forte, porque o povo de Israel vivia uma teocracia. A teocracia é o governo de Deus para o povo. E esse governo era exercido através de juízes, através dos profetas. E nesse período, quem estava à frente de tudo isso era Samuel. Todos conhecem a história de Samuel. Ele foi profeta e ele também foi juiz sobre o povo de Israel. Mas o povo não estava contente. E o povo queria um rei. E o povo foi até Samuel e disse: olha, nós queremos um rei. Samuel ficou muito triste. Ficou preocupado, ele já estava velho. Ele estava tendo problemas, assim como o seu antecessor teve, o juiz anterior, Eli, com os filhos. E o povo começou a cobrar de Samuel. Mas Deus disse para Samuel: não, Samuel, esse povo não está contra ti. Eles estão contra mim. Pode conceder um rei a eles, mas eu vou dizer como vai ser a escolha desse rei. E a Bíblia diz que havia lá um rapaz de uma certa família de Benjamim, que ele era formoso, ele era alto, ele se sobressaía sobre os demais, E aquele jovem ainda, casado, tinha filhos, mas era jovem. Ele saiu para procurar umas jumentas do seu pai, ele e o seu escudeiro, o seu jovem, o seu moço. E eles se perderam, não encontraram as tais das jumentas, E de repente ele queria voltar. Ele falou: vamos voltar, porque o nosso pai deve estar preocupado, não dá mais para continuar, não sabemos onde estão essas jumentas. Mas o moço disse assim: olha, tem um profeta aqui nessas imediações. Vamos até a casa dele e vamos conversar com ele. Vamos ver o que ele nos fala. E eles foram até o profeta. Nisso Deus também tinha falado com o profeta Samuel e disse assim: olha, o moço que vai ser escolhido, o homem que vai ser escolhido rei, está vindo até a ti. E eles se encontraram na entrada da cidade. E aí Samuel o convidou, foi para a sua casa, e Saul pernoitou lá. No outro dia, então Samuel começou a falar algumas coisas sobre a questão do reinado. E a Bíblia diz que Samuel ungiu a Saul. E posteriormente, depois de umas guerra que teve lá, ele foi então coroado rei. Então, Saul foi escolhido por Deus para ser o primeiro rei de Israel e foi ungido pelo profeta Samuel. E desde que ele recebeu essa unção, a Bíblia diz que o Espírito de Deus estava sobre ele e o fez profetizar. Samuel falou para ele assim: olha, você vai pelo caminho, você vai encontrar uns profetas e eles estão profetizando. O que seria essa questão da profecia? Eles vinham tocando alaúdes, flautas, tambores e cantando. Geralmente eles cantavam salmos, algumas coisas assim referentes a Deus. Se bem que naquela época ainda os salmos não haviam. Mas haviam algumas canções que o povo de Deus cantava. E quando Saul viu aqueles profetas, ele também começou a cantar, quer dizer, profetizar. Ele começou a falar a palavra de Deus. Isso está lá no capítulo 10 de 1 Samuel, versículos 10 a 11. Então, e por várias vezes foi movido pelo Espírito Santo nesse sentido. Há um sermão que eu estava vendo essa semana do reverendo Hernandes Dias Lopes, foi meu colega de turma, e o sermão dele,
O tema é esse. Que tipo de crente você é? Saul ou Davi? É um sermão bem interessante, né? Eu peguei alguma coisinha do Hernandes, mas não foi tudo dele. Mudei até o tema aqui, né? Porque, né? Então ele diz assim: o nome de Saul, o significado do nome de Saul é pedido a Deus, porque foi o povo que pediu a Deus um rei. Então o nome Saul é pedido a Deus. E o nome de Davi, os irmãos sabem qual é o nome de Davi? Amado por Deus. Olha que coisa interessante. Há algumas semelhanças entre eles. Ambos eram formosos. A Bíblia diz que Davi ele era ruivo e que ele tinha belos olhos e ele era formoso. Então, era um tipo assim, um cara de novela, né? Um cara de filmes, um cara muito bonitão. Mas o Saul também. Agora, Saul tinha uma aparência assim, diferenciada, que era a sua estatura. Além de formoso, né? Além de bonito, Saul era o mais alto de todos os soldados do exército de Israel. Ele se sobrepunha sobre toda aquele povo. E ele foi escolhido. Na novela eles fazem uma trama lá, que a família não zombava dele, que ele não seria rei, que ele não prestava para ser rei, uma série de coisas assim, mas ficou interessante. Mas no dia que ele foi coroado, que Saul foi coroado, ele se escondeu. Aonde que ele se escondeu? Nas bagagens. Ele correu. Porque foi tirado sorte. A Bíblia fala que foi tirado sorte. E eu achei interessante como eles colocaram lá. Eles colocaram um arqueiro, Samuel chamou o pessoal, chamou o chefe lá dos soldados, e ele atirava uma flecha para cima. E daí foi escolhendo das 12 tribos, uma tribo, né? Depois foi escolhido a tribo de Benjamim, né? Depois toda a tribo ficou, os outros foram para trás, e daí daquela tribo foi escolhida uma família, que era a família de Saul. Então depois vieram todos os filhos ali, e foi atirado outra flecha, e a flecha subiu e ela desceu. A Bíblia não fala que era flecha, foi tirado sorte. E quando a flecha caiu no local, não tinha ninguém lá. Onde que estava o rapaz? Ninguém sabia. Daí eles começaram a perguntar, mas quem estava ali? É o filho do fulano de tal, é o Saul, mas onde que ele está? E aí Deus falou para Samuel, ele está escondido entre a bagagem. E eles foram lá e acharam, e trouxeram ele. Então era uma pessoa assim, humilde, vamos dizer assim. Vamos pensar agora nas diferenças entre os dois. Eles tomaram caminhos diferentes. Eles Saul e Davi, viveram estilos de vida diferentes. E eles também morreram de forma diferente. 1 Samuel capítulo 31, versículos 1 a 6, que nós não vamos ler. A Bíblia diz que Saul, o quê? Se suicidou. Ele estava numa guerra, ele já tinha vencido muitas guerras. E o povo tinha aprendido que as guerras eram vencidas pela mão de Deus. Eles não eram preparados, eles não tinham nem material para a guerra. Os filisteus, os amonitas e os povos que viviam nas regiões ali, eles eram mais preparados. Os filisteus, eles já trabalhavam com o ferro.
E eles produziam armamentos. Inclusive, forneciam até ferreiros para o povo de Israel. Porque o povo de Israel precisava de foices, de enxadas para cultivar o campo. E eles não sabiam trabalhar com o ferro. Deus não deu essa possibilidade a eles. Então, haviam ferreiros filisteus que trabalhavam, inclusive, para o povo de Israel. Por que isso? Porque Deus queria que o povo sentisse, soubesse, que era Deus que vencia as batalhas de Israel. Não o povo em si, não o exército em si. Ele usava aquele povo, mas quem vencia, quem capacitava, era o próprio Deus. Em 1 Crônicas, capítulo 29, versículos 26 a 30, nos diz assim: Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel, reinou 40 anos em Israel. Os dois reinaram cada um 40 anos. 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. Davi morreu em boa velhice, tendo desfrutado vida longa, riqueza e honra. E o seu filho Salomão foi o seu sucessor. O que aconteceu aqui? Um teve uma morte diferente. Viveu até ter a velhice. Saul se jogou em cima de uma lança. Porque quando ele viu que o exército tinha sido morto pelos inimigos, quando ele viu que os seus filhos também haviam morrido, não sobrou mais nada. Ele pegou uma lança e ele se jogou sobre a lança. E a Evanildo estava preocupada e perguntou assim: então é o primeiro suicídio na Bíblia? O que os irmãos acham? É o primeiro suicídio da Bíblia. Teve um outro que também se suicidou, mas ele tinha levado uma pedrada de moinho, era um rei também. E depois ele pediu para o seu servo que o matasse. Então não foi bem um suicídio. Os historiadores então acham que o primeiro suicídio foi registrado na Bíblia foi o de Saul. Uma coisa interessante também é o seguinte: Davi foi escolhido por Deus. Saul foi escolhido por quem? Pelos homens. Saul foi escolhido porque o povo rejeitou a Deus. Davi foi escolhido porque Saul rejeitou a Deus. Viram a diferença, né, entre os dois? Irmãos, o Saul começou bem, com muito temor, tremendo, igual eu, né, estava ali atrás, mas ele terminou mal. Porque ele teve uma guerra muito terrível lá, e o Samuel disse para ele: olha, Saul, daqui a 7 dias eu vou estar com vocês. Não faça nada. Fiquem lá, me esperando. E daí eu vou chegar. Porque, irmãos, na igreja, no povo de Deus, na Bíblia, há funções. Nós temos que respeitar certas funções. E a função do sacerdote era falar com Deus e falar com o povo. O profeta tinha essa função. E Davi estava esperando ali com o povo, e os soldados estavam pressionando demais, porque os exércitos dos filisteus estavam chegando, e eles eram muito preparados, muito armados, era muita gente. E o exército do povo de Deus começou a ir embora. Começaram a desertar. E Saul ficou apavorado. E Samuel não chegava. E o 7º dia chegou. E Samuel não aparecia. E o povo cobrava. E havia um general lá do exército chamado Abner.
ele também cobrava Davi. E chegou a um ponto que Davi não sabia mais o que fazer. E o Abner chegou assim, nós estamos perdendo todo o exército, eles estão indo embora, estão fugindo, com medo dos filisteus. Eles estão indo embora. E Saul então disse assim, nós vamos fazer um holocausto. Trouxeram pedras, mataram ali alguns bois e fizeram um holocausto. E bem no momento que eles tinham terminado o holocausto, quem que aparece? Samuel. O Samuel deu uma olhada e disse assim, o que você fez? Você errou. Neste exato momento, você perdeu o seu reino. Deus vai tirar de você e Deus já escolheu outra pessoa que vai ser o rei de Israel. Exatamente porque ele não obedeceu a ordem, do profeta. Irmãos, nós temos aqui umas coisas bem interessantes para a gente notar então. Deus é o Senhor. E Deus o reprovou, porque ele desobedeceu às ordens de Deus. Deus ainda deu várias chances para que Saul voltasse à sua presença. E quando isso acontecia, nós encontramos em vários textos, como 1 Samuel capítulo 10, versículo 12, capítulo 19, versículo 24, dizendo, está também Saul entre os profetas, Era uma frase que se tornou comum entre o povo de Israel, E aí Deus fala com Samuel, olha, vai para uma família tal, e lá você vai escolher um rei. E quando ele chegou naquela família, todos os filhos foram apresentados para Samuel. E começaram pelo mais velho, mais bonito, de boa aparência. E quando Samuel olhou para ele, falou assim, esse aqui é o escolhido de Deus. Deus falou para ele, não é. Pode trazer outro. Trazer outro, não é. Pode trazer outro. E passaram todos os filhos, E aí ele se virou para o pai e perguntou assim, tem mais algum? Porque não são esses aqui. Onde está? Falou, tem um menino, ele está lá no bosque, está cuidando de umas ovelhas lá. Ele é um rapazinho assim, ele é ruivo, Está lá. Daí Samuel disse, manda chamar esse menino. E eles trouxeram o menino. E quando Davi chegou perto de Samuel, Deus falou para ele, é este, pode ungí-lo. E então Samuel unge a Davi naquele momento como rei. Davi só vai assumir muitos anos após, mas ele foi ungido. Porque depois daquele dia ele lutou com um leão, ele lutou com um urso, depois ele foi na peleja, ele lutou com Golias, o gigante lá, venceu. Daí ele ficou amigo de Saul, ele foi morar na casa de Saul, e ele começou a vencer as guerras por Saul. Saul ficou impressionado, mas de repente o povo começou a aclamar Davi e dizer que Saul tinha matado milhares, mas Davi tinha matado 10 milhares, muitas vezes mais do que Saul, E Saul ficou com aquilo chateado. Depois Saul deu a sua filha Mical como esposa de Davi, foi indo, e chegou a um ponto que Saul queria matar Davi. De tanta inveja, de tanta raiva que ficou com Davi. E nos versículos 18 aqui, nós vamos ver que Saul está perseguindo Davi. E assim Davi fugiu e escapou e veio a Samuel a Ramá e lhe contou tudo quanto Saul lhe fizera. E se retiraram ele e Samuel e ficaram na casa dos profetas.
E Saul perguntou onde que estava, né? E Saul perguntou onde estava Davi. No 19 diz: foi dito a Saul: eis que Davi está na casa dos profetas em Ramá. E então Saul enviou um grupo de mensageiros, e quando eles chegaram na casa dos profetas, eles começaram a profetizar também. Que profecia que era? A Bíblia não fala, mas eles também começaram a falar palavra de Deus, glórias a Deus, dar louvores a Deus, né? Como os profetas estavam fazendo. Davi mandou mais alguns mensageiros, outros mensageiros. E quando eles chegaram lá, eles começaram a profetizar a mesma coisa também. E aí Saul mandou mais uma terceira leva de mensageiros. E eles começaram também a profetizar. E aí Saul resolveu ir até a casa dos profetas. E a Bíblia diz que também Saul foi possuído ali pelo Espírito de Deus, e ele começou também o quê? A profetizar. Irmãos, quando a gente está sendo perseguido, qual o lugar que nós devemos procurar? A casa de Deus. Então o primeiro ponto da nossa lição aqui entre Saul e Davi é: quando estamos perseguidos, devemos estar na casa de Deus. Versículos 18 e 19. A primeira coisa que Davi fez foi correr e se apegar com o profeta. Irmãos, na vida de Davi nós temos vários salmos, né? E uma coisa interessante também na vida de Davi, que quando ele pecava, ele reconhecia o seu pecado. Tem o pecado da Betseba, que depois no Salmo 51 ele diz: pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante ti. E ele confessou o pecado, daí Deus o perdoou. E ele chegou a escrever sobre o seu pecado. Saul, ele pecava contra Deus, ele reconhecia no momento diante de Deus, mas ele nunca foi ao povo e confessou o seu pecado. Esse era o problema de Saul, né? A Bíblia diz que quando nós pecamos, nós temos que confessar o nosso pecado e nós temos que não cometer mais aquele pecado. Então, por isso que Davi aprendeu a se refugiar diante do Senhor na casa dos profetas. Quando eu cheguei no seminário eu achei interessante, né? Porque o seminário é chamado Casa de Profetas. Você estuda lá 4 anos, fica lá estudando a Bíblia, teologia, conversando com os colegas, né? Discutindo teologia. Casa dos Profetas, né? Davi foi lá. Segundo ponto, versículos 20 a 23. Então enviou Saul mensageiros para trazerem Davi, os quais viram um grupo de profetas profetizando, onde estava Samuel, que eles presidia. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizavam. Eles foram lá. Essa expressão profetizar não é vidente, não é dizer o que vai acontecer amanhã, é também, mas não somente isso, né? Porque Deus deu essa condição apenas a alguns na Bíblia, mas é pregar a palavra de Deus. E a gente podia traduzir aqui para nós assim: falar a palavra de Deus. Quando estamos em confronto, quando Saul está nos confrontando, nós temos que falar a palavra de Deus. O reverendo Hernandes, naquele sermão que eu falei, ele diz que tem 2 tipos de Saul. O rei, Saul, e o Saul também que habita dentro de nós. Então, falar a palavra de Deus. É isso que nós temos que fazer. Profetizar, falar. Falar para quem? Para a gente mesmo também.
Você já pegou a palavra de Deus e começou a ler em voz alta? Eu, muitas vezes, ler em voz alta, escutar a palavra de Deus, falar a palavra de Deus. A Bíblia diz, irmãos, no livro de Isaías, capítulo 57, no versículo 19, como fruto dos teus lábios criei a paz, paz para os que estão longe e paz para os que estão perto, diz o Senhor, eu o sararei. Deus quer nos sarar nessa nossa luta, mas nós temos que seguir esses exemplos. No verso 24, a Bíblia diz assim, também ele despiu a sua túnica e profetizou diante de Samuel. Sem ela, ele esteve deitado em terra todo aquele dia e toda aquela noite, pelo que diz, está também Saul entre vós? O que Saul fez aqui, entre os profetas? Ele se prostrou diante de Deus, ele tirou a capa, ele se jogou ao chão, ele pediu perdão, porque ele viu que Deus estava ali, ele foi tomado por Deus. O problema é que quando ele saiu dali, ele se esqueceu de tudo aquilo, voltou a cometer os mesmos pecados. E foi até o fim do seu reinado, 40 anos, brigando com Davi, brigando com Jonatas, seu filho, tentou matar o filho Jonatas. Foi uma coisa terrível. E ele teve o seu reinado retirado pelo próprio Deus. 1 Samuel capítulo 15, versículos 22 a 23 diz assim, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto aos ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não mais sejas rei. Irmãos, 1 Samuel capítulo 10, versículo 10, versículo 6 diz assim, o Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em um outro homem. Saul não quis essa mudança. Saul não foi mudado. Davi sim, pecava e se arrependia, e ele trazia isso diante do povo. Por isso que ele foi o amado de Deus. Vamos pensar, irmãos, nós estamos na Semana da Pátria, e nós estamos já nos aproximando também das eleições. Nós temos que escolher o nosso rei, né? Que tipo de rei que nós queremos? Eu vi hoje um vídeo, eu não sei se a Elaine conseguiu abrir, não? Não abre. No meu computador consegui. Alguém me mandou no WhatsApp, depois eu vou tentar abrir, e daí passar talvez para o pastor Arão. O reverendo Hernandes dando uma entrevista, e o repórter perguntou para ele sobre a questão da igreja e a questão da política, né? E ele disse assim, olha, a igreja presbiteriana, nós ensinamos que a igreja ela é apolítica, mas nós como membros, nós somos políticos, e nós temos que ser orientados, né, em quem nós vamos dar o nosso voto, quem nós vamos escolher para ser o nosso rei. E daí ele coloca algumas questões ali interessantes. A Bíblia diz que nós temos que votar, que nós temos que escolher o nosso rei segundo os princípios da palavra de Deus. Ele está seguindo os princípios da palavra de Deus? Quais as declarações que ele dá? Qual o seu programa
lá que ele vai trazer, que ele vai aplicar depois que for eleito. A gente tem que analisar isso, para que depois a gente não venha a receber o castigo de Deus. O povo pediu um rei, Deus deu um rei. Depois Deus escolheu o rei segundo o seu coração. Deus retirou aquele rei e não deu mais a ele também aquela preferência de a família dele ficar sobre o governo do povo de Israel. Mas Davi, sim, a sua descendência continuou. Mesmo com todos os pecados que ele tinha, com todos os erros, ele chegou a mandar matar, lembram alguém? Mas ele continua. E Jesus, ele é da descendência de quem? De Davi. Davi é um protótipo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, da próxima vez eu vou pedir para o pastor Arão, talvez ele consiga abrir esse vídeo. É um vídeo de 2 minutos, muito interessante, dessa entrevista. Eu recebi agora há pouco à tarde, porque o Hernandes posta muita coisa no grupo que nós temos, né? E de repente as coisas mais atuais ele vai postando. E daí depois talvez a gente passe aí para a gente analisar. Que Deus nos abençoe, que nesta Semana da Pátria nós possamos realmente estar buscando ao Senhor, né? E nesses dias também que antecedem as eleições, vamos orar ao Senhor, vamos pedir a Deus que oriente a nossa vida, a nossa igreja, nas decisões que temos que tomar. Amém? Ei pessoal, quer continuar assistindo os nossos vídeos? Clique aqui e você vai ter acesso em outros vídeos. Mas também se inscreva no nosso canal, tá bom? Acione o sininho e compartilhe com outras pessoas.